Fale sério, você já se confundiu na hora de classificar um sujeito como oculto, indeterminado ou inexistente? Nessa aula de hoje, eu vou te ensinar uma forma infalível para você distinguir esses três tipos de sujeito. Roda a vinheta. Então, como é que você faz para distinguir esses três tipos de sujeito? Antes de mais nada, aperta aí o botão, se inscreva no canal aqui do Professor André Guerra para você acompanhar essa e muitas outras aulas e poder matar a prova de português. Tranquilo? Vamos lá. Repare, para você identificar o sujeito, você tem que fazer uma investigação policial. Como assim, André? Investigação policial? Que viagem é essa? Repare, o que é que você está procurando? O sujeito. Então, tem que saber onde é que esse sujeito tá. Não é isso que a polícia faz? Procura lá o sujeito que cometeu o crime. Pronto, então você vai procurar o sujeito. Repare só, como é que você procura o sujeito? Eu tenho o sujeito oculto, é aquele que está escondido. Ele existe. Você sabe quem ele é, mas você não sabe onde ele está. Ele está escondido, oculto. Tranquilo? O inexistente, rapaz, o cara simplesmente não existe. Ou foi um fantasma, ou alguma coisa aconteceu, ou foi um acidente. Não existe aquele sujeito. Não adianta você procurar, porque ele simplesmente não está ali, nem está em lugar nenhum, tá? E o indeterminado? O sujeito indeterminado, assim, ó, você sabe que existe algum sujeito que praticou aquilo, mas você não faz a menor ideia de quem seja. Tranquilo? Então repare só, vamos ver como é que isso funciona aqui em algumas frases. Lembra daquela música, um pagode massa, que fala assim, ó, descobri que te amo demais. Você tem absoluta certeza que quem descobriu fui eu, não é? Por que você sabe com tanta certeza? Porque o verbo está escrito assim, ó, descobri. Eu não posso dizer ele descobri, tu descobri, nós descobri, não tem como, tá? Porque existe um pedacinho desse verbo chamado desinência, que é justamente esse i. Vamos pegar esse verbo aqui, ó. Eu descobri, tu descobriste, ele descobriu. Nós descobrimos, vós descobristes, eles descobriram. Percebeu que tem uma parte que não se altera? É o radical, né? Descobrir. Vai ter esse R. Tá? E essa partezinha que vem depois, no caso aí o i, é a desinência. É quem indica se é primeira, segunda ou terceira pessoa, se é singular ou plural, se está no passado, no presente, no futuro. É quem determina tudo. É essa desinência. Então esse sujeito aí, a gente pode chamar de sujeito oculto, porque ele não está na frase. Né? Eu. Tem alguma palavra eu aqui nessa frase? Não, não tem. Então ele está oculto, está escondido. Tem um nome chique para oculto, que é elíptico. Elíptico. Nada mais é do que um nome chique para oculto. E tem um outro nome mais técnico, que é sujeito desinencial. Quando aparecer esse nome na sua prova, você já sabe do que se trata. É o sujeito que pode ser encontrado pela desinência. A desinência é a pista que te leva para encontrar ali o sujeito, o bandido, seja lá o que for, você que é o policial que está investigando essa parada. Tranquilo? Beleza demais? Então repare só. Qual é o outro tipo? É o inexistente. Rapaz, o cara deu linha, ninguém sabe do que se trata. Não, aconteceu alguma coisa, mas não faz ideia do que causou, do que provocou aquilo ali. Quer ver um exemplo? Repare só. Há muitas maneiras de vencer. Aí eu tenho um verbo, não tenho? É o verbo haver, que está ali na terceira pessoa do singular, há. Só que, quando você faz a pergunta, certo? Olha, eu vou te dar uma dica matadora para você acertar questões de análise sintática. O primeiro passo que você vai dar sempre é esse, ó. Presta atenção, anota aí. Em qualquer oração, você vai, em primeiro lugar, achar o verbo. Por quê? Porque o verbo é quem manda. O verbo manda em tudo, o verbo é superior. Olha, até na Bíblia fala... No princípio era o verbo, não é? Então, o verbo é quem manda na parada, o verbo é o rei, tá certo? Então, repare só, você pega o verbo e a partir do verbo, a primeira coisa que você procura é o sujeito.
Você faz uma perguntinha assim, ó. Quem fez aquilo ali que o verbo está dizendo? Tá? Então, repare só. Vamos fazer essa pergunta aqui para o verbo haver? Quem há muitas maneiras de vencer? Como assim? Ele há muitas maneiras de vencer? Tá vendo que não conecta? Que fica faltando alguma coisa, que não faz sentido você colocar um sujeito aí antes desse verbo? Por quê? Isso não é à toa. É porque esse verbo, haver, quando ele tem o sentido de existir, ele é chamado de verbo impessoal. Tá bom? A gente vai ter aulas depois para falar sobre todos os verbos impessoais. Agora eu vou falar desse aqui, tá bom? Então repare só, o verbo é impessoal. Por quê? Porque não existe nenhuma pessoa verbal correspondente a ele. Muito embora ele esteja escrito na terceira pessoa do singular. Só que o verbo tem que estar escrito de alguma forma. E a forma mais neutra é a terceira pessoa do singular. Por isso que o verbo é escrito assim. Há muitas maneiras de vencer. Tranquilo? Beleza? Só que cadê o sujeito? Não existe. Essa oração é chamada de oração sem sujeito. O sujeito, nessa oração, é inexistente. Tranquilo? Massa demais. Agora vamos para o sujeito indeterminado. Ele existe, mas você não consegue determinar quem ele é. Você não consegue descobrir quem foi. Observe só essa frase. Precisa-se de coragem para vencer. Você sabe que alguém precisa de coragem para vencer. Qualquer um precisa de coragem para vencer. Todo mundo, muitos. Você pode colocar vários sujeitos ali, mas você nunca vai saber exatamente quem é esse sujeito. Por isso que ele é chamado de sujeito indeterminado. Repare, tem uma formulazinha para o sujeito indeterminado, né? Repare que eu tenho o verbo na terceira pessoa do singular, acompanhado da partícula se, que a gente chama de índice de indeterminação do sujeito. Tá bom? Por quê? O que é um índice? Um índice mostra, você faz uma prova, aí você tira uma nota. Aquela nota é um índice. Indica a sua eficácia nos estudos. Tá? Esse se, ele é um índice de que esse sujeito é indeterminado. Tranquilo? Então, precisa-se de garra para vencer. Não sei quem precisa. O sujeito é indeterminado. É isso aí. Tamo junto na batalha. Se você gostou dessa aula e quer ter acesso a mais aulas, mais dicas de português, redação, literatura, interpretação de textos, então se inscreve aqui no meu canal do YouTube, aperta o sininho para você ser notificado com prioridade pelo YouTube toda vez que eu publicar uma aula nova e também me siga nas redes sociais. Eu estou no Instagram, Prof. André Guerra, também no Facebook eu tenho uma página Professor André Guerra. E se você quiser, além disso, entrar numa lista de transmissão para receber dicas exclusivas e num grupo de estudos via WhatsApp, é só você salvar esse número que está aparecendo aí na tela e me mandar uma mensagem dizendo eu quero entrar na lista. Valeu, tamo junto na batalha!